Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto. Estamos com um alimento diário, essa série Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 5, Herdeiros de Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 19. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós aqui, se entregou para cada um de nós pelo Espírito Eterno, Senhor Jesus, para que pudesse estar sempre conosco, sempre nos ajudando, nos orientando, nos ajudando a fazer a transição das coisas dessa terra para as coisas celestiais, onde está a nossa verdadeira luta, onde deve estar o nosso verdadeiro foco, ó Senhor Jesus. E para isso Ele precisa que a gente viva no Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, Ele vai nos concedendo Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual, sabedoria, para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Êxodo capítulo 25, do versículo 10 ao 16. Ó Senhor Jesus. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2,5 côvados será o seu comprimento, de 1,5 côvado a largura e de 1,5 côvado a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei, ó Senhor Jesus. Isaías capítulo 57, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, do versículo 18 ao 22. Ó Senhor Jesus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje. A revelação do livro de Hebreus. Ó Senhor Jesus. Segundo a revelação do Evangelho de João, capítulos 14 a 17, Deus planejou inserir o homem em sua glória. E de acordo com Romanos 8, a revelação da glória dos filhos de Deus libertará toda a criação do cativeiro da corrupção. Hoje, isso depende de nós. Portanto, busquemos a glorificação. Em meio a tantas dificuldades, precisamos de uma palavra que nos mostre que é possível chegar lá.
Alguns podem achar que isso é impossível, mas o livro de Hebreus nos mostra o caminho para Deus nos levar à glória. Esse livro é muito difícil de compreender. Até hoje, ninguém sabe ao certo quem foi o autor. E tão difícil quanto conhecer o autor é conhecer seu conteúdo. Sabemos que o livro de Hebreus trata da superioridade de Cristo, o Filho de Deus, em relação aos anjos, a Moisés e ao serviço levítico, segundo a ordem de Arão. Cristo é superior a tudo. Todavia, não devemos ficar satisfeitos apenas com isso. Queremos saber como o livro de Hebreus nos levará à glória do Pai. Ó Senhor Jesus! A chave para isso está neste versículo. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Tudo o que Cristo realizou na terra o fez como homem. Ele realizou a obra de redenção como homem no tempo, mas quando se ofereceu a Deus, ele o fez pelo Espírito eterno. Nossa mente humana é limitada ao tempo e ao espaço. Se eu traçar uma linha do tempo em uma reta, crescendo da esquerda para a direita, e colocar no ponto A desta reta a eternidade passada, no ponto B, a fundação do mundo, no ponto C, a encarnação de Jesus, no ponto D, sua crucificação, no ponto E, sua ressurreição, e na outra extremidade, a eternidade futura, todos nós conseguiremos entender, pois raciocinamos dessa forma. Assim, sabemos o que vem antes e o que vem depois. Entretanto, precisamos saber que Deus habita a eternidade. Ele é o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Einstein provou que se alguém viaja na velocidade da luz, o tempo não passa, ou seja, o tempo não existe. Deus habita a eternidade. O tempo não passa para ele. Assim, ele consegue acessar o tempo quando quiser, seja no passado, no presente ou no futuro. Se não sairmos desse entendimento cartesiano tridimensional, não entenderemos o livro de Hebreus. Ó Senhor Jesus! Onde então se encaixa o Espírito Eterno? Se ligarmos na reta acima, o ponto da eternidade passada até a eternidade futura, teremos um círculo, com os demais pontos dentro dele. Em um círculo não há início nem fim. O Espírito Eterno é representado por esse círculo. Em um círculo, você não pode dizer que o A está antes do B, pois isso depende do ponto de vista. Assim, na eternidade, já não há mais a noção do tempo. Cristo ofereceu a si mesmo a Deus na linha do tempo e pelo Espírito Eterno inseriu suas realizações na eternidade. Ou seja, embora sua obra tenha sido feita há aproximadamente 2000 anos, na verdade, pelo Espírito Eterno, é válida de uma a outra eternidade. Ó Senhor Jesus! Nos 4 cantos da Arca do Testemunho, vemos que há 4 argolas, círculos. A Arca do Testemunho representa o Deus Eterno. E nos 4 cantos dessa arca estão as 4 argolas que representam o Espírito Eterno. Havia também 2 varais, feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro, que eram colocados nessas argolas para transportar a Arca do Testemunho. Isso nos mostra que o homem temporal pode carregar pelos varais nas argolas a Arca do Testemunho, que representa o Deus Eterno. A conexão entre o homem temporal e o Deus Eterno são as 4 argolas. O homem não podia tocar na Arca do Testemunho, mas pelos varais das argolas podia carregá-la. São as argolas que possibilitam ao homem temporal ter conexão com Deus Eterno. Assim, toda a obra maravilhosa que Cristo fez aqui na terra foi oferecida pelo Espírito Eterno. Dessa forma, passamos a entender a grandiosidade do plano de Deus. Louvado seja o Senhor por essa visão. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Por isso que Cristo se ofereceu pelo Espírito Eterno. O Espírito Eterno ele tem um papel aqui, né, que é nos conectar a Deus. Pelo Espírito Eterno, o homem que é temporal, que é finito, pode se conectar com Deus Eterno, Deus infinito. Ó Senhor Jesus! A gente precisa aprender, através de Cristo, fazer essa transição,
né, daquilo que é temporal, daquilo que é terreno, para aquilo que é eterno. Ó Senhor Jesus, temos que perceber que para Deus o tempo não passa. Ele pode interagir do jeito que Ele quiser. Ó Senhor Jesus, para trás, para frente, no meio. Ó Senhor Jesus, porque Ele é Deus, Ele é eterno, Ele habita a eternidade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente precisa realmente compreender, né? A gente tem visto muito nas últimas semanas, e eu tenho falado muito isso, a gente precisa compreender a questão da eternidade. Né? Cristo, o Espírito eterno, a eternidade. Ó Senhor Jesus. Nós precisamos perceber que não existem duas eternidades, mas uma só eternidade. Né? A gente viu que o irmão botou ali na reta, né? Tem eternidade passada e eternidade futura. Senhor Jesus. Né? Aí ele tem ponto A, ponto B, C, D, E, e depois vai para vir um F, né? Mas não, volta A de novo. E depois quando faz ali um círculo ali, né? A circunferência ali, e fecha, né? Não tem mais eternidade passada e futura, é eternidade. Você tem que perceber que não existem duas eternidades. A eternidade futura, aí foi interrompido, começou o tempo, aí depois volta, eternidade passada, interrompeu o tempo, depois eternidade futura. Não, não, a eternidade ela nunca cessou de existir. A gente coloca na reta para entender que ó, tinha uma eternidade passada, tem aquilo que Deus fez, depois Ele gerou o tempo onde nós estamos, e depois a questão do tempo vai acabar, né? A gente vai se inserir na eternidade e pronto. Hoje, enquanto nós estamos na Terra, nosso corpo é temporal, a nossa carne vai acabar, mas dentro de nós temos, né, o nosso espírito e a nossa alma que são eternos. Ó Senhor Jesus, então na volta de Cristo Ele vai nos redimir, dando para nós um corpo incorruptível que também vai ser eterno, e a gente também vai passar a viver, a habitar a eternidade junto com Deus. Mas então a gente tem que entender isso, não existe uma interrupção, eternidade passada, tempo, eternidade futura. Não, o tempo está na esfera humana, e a eternidade é algo muito mais abrangente, é a esfera divina. Ó Senhor Jesus. Por isso que a gente tem que perceber que hoje a gente fica muito preso pelo nosso entendimento tridimensional cartesiano, né? Altura, largura, né? Senhor Jesus, comprimento, né? Profundidade, Senhor Jesus, né? E o quarto elemento que é o tempo. Então a gente quer entender as coisas assim. Por exemplo, você vai numa ruína, né? Vê lá uma ruína, por exemplo, de um templo grego lá, né? Que adoravam os deuses gregos e tal. Aí você vê lá, ó, aqui existia o templo de, sei lá, Zeus. Aqui o templo, ali você vai ver só ruína, tudo caído e tal. Não, mas antes era assim, as pessoas faziam isso e tal. Ah, mas quando foi isso? Ah, foi no ano tal antes de Cristo. Aí você começa a dizer, ah, então tá. Porque a gente quer colocar isso, a gente quer colocar dimensões no tempo e no espaço. Senhor Jesus, mas Deus ele habita a eternidade. Para Ele não tem nada disso. O tempo e o espaço são a nossa esfera humana, a esfera da Terra. Por isso que a Bíblia faz separação entre as coisas da Terra e as coisas celestiais. Ó Senhor Jesus, a nossa luta verdadeira não são contra as coisas visíveis, as coisas que a gente vê nessa Terra. Ah, eu tenho que lutar pelo meu sustento, por causa disso, por causa daquilo, minha segurança, né, paz e tal. Não, eu preciso lutar pelas verdadeiras coisas invisíveis. Mesmo que do lado de fora esteja tudo tranquilo, você no seu interior você pode não estar tranquilo. Como a gente já viu no exemplo que o irmão deu da pintura, né, retratando a paz. Uma montanha, um lago, né, a superfície ali igual um espelho, né, nenhum vento, tudo tranquilo, e aí a superfície do lago parada igual um espelho, mostrando ali nuvens fofas, raios de sol e tal. Mas mostrando a verdadeira paz está no outro quadro, onde mostra ali numa montanha, nuvens carregadas, tempestade, chuva, relâmpagos, cachoeira descendo a montanha, né? Senhor Jesus, muitas intempéries ali, as árvores sendo varridas de um lado para o outro, mas numa fenda, né? Senhor Jesus, um pequeno arbusto e um ninho e um passarinho, uma mãe com seus filhotes ali de maneira tranquila. O exterior, tudo revolto, mas no interior tranquilidade. Hoje, as pessoas no mundo podem estar assim, por fora uma tranquilidade, mas por dentro está tudo revolto, não tem paz, não tem segurança, não tem nada. E às vezes a gente fica invejando por causa da aparência. Por isso que a palavra tem nos encorajado a gente não viver de aparência, mas tocar na realidade de Deus. A realidade de Deus é a eternidade. Nós precisamos ir trazendo, né, para a nossa realidade aquilo que já é real para Deus. A gente tem que tocar na esfera da eternidade, trazer isso para o nosso viver.
Ó Senhor Jesus. Por isso eu estou falando conosco a questão dos escolhidos, né? Ó, Deus não está no tempo, Ele está na eternidade. Não vamos ficar olhando para as coisas desse tempo. Ó Senhor Jesus, vamos desfrutar o Senhor, né? A eternidade está aí, sempre existiu, é o lugar onde Deus está. Deus não cessou de existir porque foi gerado o tempo. Muito pelo contrário, né? Deus, Ele habita a eternidade, Ele está ali, Ele é o alto, o santo, o sublime. Ó Senhor Jesus, mas Ele quer trazer para nós essa realidade através do Espírito Eterno. O Espírito Eterno faz a nossa conexão. Por isso a gente leu, né? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, de maneira imaculada, sem mancha, sem cometer nenhum erro, 100% do tempo fazendo a vontade de Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas. A gente já viu que eu já citei aqui, né, a versão King James atualizada, que fala, né, que é de comportamentos, e purificará totalmente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte. Comportamentos fora da realidade de Deus. Ó Senhor Jesus. Para quê? Para servirmos ao Deus vivo. Eu tenho insistido nisso aqui. Não basta só você dizer, eu tenho Deus, eu creio em Deus, eu toco na palavra, eu conheço a palavra. Ó Senhor Jesus. Não, a gente precisa realmente ter um contato com Deus vivo. Ó Senhor Jesus. Por isso falou aqui, né, só entender, né, que Cristo é superior a anjos, a Moisés, serviço levítico, da ordem de Arão, que Cristo é superior a tudo, não é satisfatório. Ó Senhor, a gente precisa avançar mais, buscar mais, exercitar mais o Espírito para que o Senhor nos traga, né, revelação. Tudo aquilo que Deus fez, né, o Cristo fez aqui no tempo, mas foi colocado na eternidade. Foi colocado onde Deus está, o verdadeiro santuário, o verdadeiro santo dos santos, que é onde Deus está, que era, a gente tinha aqui a figura, né, tanto o tabernáculo, quanto o templo, tanto a arca, né, Senhor Jesus, eram figuras representando Deus, o lugar de habitação de Deus, mas Cristo está no lugar real, no santo dos santos real, onde Deus está. Por isso a gente precisa aprender também a habitar a realidade de Deus, habitar a eternidade, habitar o lugar onde Deus está. Ele habita em luz inacessível. Por isso o irmão até citou aqui Einstein, né? Einstein provou, né, que quem está na luz, quem consegue viajar na velocidade da luz, o tempo não passa. Ó Senhor Jesus, não tem essa noção de tempo. Então Deus, Ele habita na luz, habita em luz inacessível. Por isso para Deus não passa o tempo. Ele não é limitado pelo tempo. Ele pode ir para cá e para lá. Né? Tudo aquilo que Cristo fez, Deus colocou na eternidade, porque Ele queria mostrar que a redenção de Cristo não deveria haver fim. Ela tinha que ter eficácia eterna, valor eterno, para nos consagrar diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso o Senhor está falando conosco, nós precisamos ser como os 11 discípulos. Né? Ali mostra o Evangelho de João, do 14 a 17, mostra o plano de Deus. Hebreus mostra para nós que através do Espírito Eterno nós vamos conseguir viver a realidade de Cristo. Também mostra nossas falhas. Deus quer sanar isso. Deus, Ele quer nos libertar de todas essas coisas terrenas, nos colocar na esfera da eternidade. Senhor Jesus, por isso que mostra o plano de fundo. Judas ia trair o Senhor. Depois que ele saiu, o Senhor pôde abrir seu coração. Pôde mostrar para os discípulos, mostrar para aqueles que valorizavam a palavra de Deus, a presença de Deus, o encabeçamento de Deus. Por isso que esses 11 representam a nós, representam os vencedores, aqueles que desejam buscar mais em Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Os escolhidos, eles, né, esses 11 escolhidos, eles buscavam intimidade com o Senhor. Conhecer aquilo que está no coração de Deus, o plano de Deus, a maneira de executar. Ou seja, conhecer o Evangelho do Reino. Se Jesus viesse e não pregasse o Evangelho do Reino, todas as curas, sinais, nada daquilo teria valor algum. Ó Senhor Jesus, o foco de Deus é o Evangelho do Reino. Ó Senhor Jesus, por isso que se aproximou dos 11 discípulos e abriu seu coração. Ó Senhor Jesus, por isso que Ele pôde declarar para os discípulos, olha, quem me vê a mim, vê o Pai. O Senhor começou a falar ali, né, de um momento triste, olha, eu estou indo, né, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir ainda, mas eu quero colocar vocês onde eu estou, né, no Espírito, no Pai. Aí Ele falou, Senhor, como saber o caminho se a gente não sabe para onde o Senhor vai? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Felipe fala, Senhor, então mostra-nos o Pai e está tudo certo. O Senhor falou, Felipe, há tanto tempo vocês estão vivendo comigo e ainda não conhecem o Pai? Então para a gente realmente
tocar na região celestial, nós precisamos de uma convivência, um relacionamento com o Senhor. O Senhor começou a viver com os discípulos, a ter um relacionamento com os discípulos. E através disso, eles puderam conhecer o Pai. Hoje, da mesma forma, para a gente conhecer a Deus, nós precisamos de um relacionamento com Cristo. E hoje Ele dá isso para nós através do Espírito Eterno. Ó Senhor Jesus, para a gente poder tipificar isso, né? Senhor Jesus. Digamos que aqui, né, somos nós, o homem, né? Senhor Jesus, aqui na dimensão terrena. E aqui está Deus, na dimensão celestial. Ó Senhor Jesus. Aí veio Cristo, né, que é parecido com Deus, mas tem o elemento humano aqui, né? Ó Senhor Jesus, aqui é parecido, né? O elemento humano de Cristo. E Cristo veio aonde? Ele estava em Deus, mas ele veio para viver com o homem, para ligar o homem a Deus. Ó Senhor Jesus, só que o homem estava aqui no tempo e Deus aqui na eternidade. Então, conforme o homem foi convivendo com Cristo, essa realidade de Deus e o homem foi se aproximando, por causa da intimidade com o Senhor. Então, tanto Jesus quanto o homem estavam aqui na terra, mas Jesus estava fazendo essa ligação entre Deus e o homem. Ó Senhor Jesus. Mas aí o que Cristo deseja realizar hoje? Né? Cristo agora morreu, ressuscitou e agora ele habita a eternidade juntamente com Deus. Mas ele deixou o caminho aberto. Só que nós às vezes vemos assim, né, que Deus e Cristo estão lá na eternidade muito longe, nós estamos aqui nas coisas dessa terra. Mas o que a gente precisa fazer? Desenvolver um relacionamento com Cristo, para que cada vez nós sejamos mais próximos de Deus, mais próximos das coisas celestiais, né, Senhor Jesus. Porque o homem não é um elemento mais estranho à vida de Deus, não, o homem está inserido em Cristo, Senhor Jesus. A realidade que tem dentro do homem é a realidade que tem dentro de Cristo. E isso foi colocado em Deus. É isso que a gente precisa perceber, como que está o nosso viver, se a gente realmente está vivendo longe, ou se realmente a gente quer ter só um relacionamento com Cristo nas coisas terrenas, ó Senhor Jesus, ou se a gente quer, através de Cristo, nos aproximar de Deus, ó Senhor Jesus. É isso que Cristo está mostrando para nós. Nós precisamos começar a gerar um relacionamento com Ele, né? Por isso que eu estou insistindo, não é só ter Deus, Senhor Jesus. Nós precisamos de um relacionamento íntimo, precisamos de um contato com Deus vivo, tocar nesse Deus de maneira viva, ó Senhor Jesus, né? Não ter coisas ali, comportamentos que nos conduzem para a morte. O inimigo ele quer nos tirar da esfera de Deus, né, Senhor Jesus, nos enganar para a gente ficar olhando para as coisas temporais, as coisas dessa terra. Por isso que a Bíblia mostra para nós que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ó Senhor Jesus, a gente tem que perceber que aquilo que Deus quer dar para nós vai muito além. Aquilo que Deus quer dar para nós vai além da esfera terrena. Está na esfera da eternidade. A eternidade não foi interrompida. Um dia o tempo vai ser interrompido. Mas a eternidade nunca foi interrompida. Nunca houve duas eternidades. É colocado para nós, para a gente entender eternidade passada e eternidade futura. Para a gente poder ter um entendimento daquilo que Deus está realizando. Mas a gente tem que perceber que hoje o Senhor quer fazer essa ligação para nós, né? Ele quer nos conectar a todas as coisas, né? E o que nos conecta é o Espírito Eterno. Então eu não posso só simplesmente querer tocar em Deus através... tocar em Deus é usar o Espírito Santo, é usar os dons, o poder. Não, é muito mais do que isso. É o Espírito que Deus mesclou a natureza humana, a natureza divina. É onde Ele colocou ali tudo que Cristo realizou para dar para nós um caminho. Cristo sabe todas as coisas, Ele sabe o que é sofrer, o que é padecer, Ele sabe as nossas tentações, os nossos problemas. Por isso Ele quer nos direcionar em Cristo. Ele quer nos dar a verdadeira solução para as coisas. Mas se a gente ficar olhando só para as coisas da terra, a gente não vai conseguir. Por isso Ele quer nos inserir na esfera da eternidade, né? A gente fica nessa situação tridimensional, mais a quarta dimensão que é o tempo, mas só quer dar para nós uma visão bidimensional. Ele quer mostrar para nós só duas dimensões, a dimensão dessa terra e a dimensão celestial. Ó Senhor Jesus, até o momento que a gente vai viver numa dimensão unidimensional, que é uma só dimensão, que é a dimensão de Cristo, uma só realidade. É isso que Ele quer trazer para nós, através do Espírito Eterno, nós podemos viver focados em uma só realidade, andando na terra com os olhos no céu,
vendo, enxergando as coisas invisíveis. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ficar ligado, né? Perceber, Senhor Jesus, assim como o Senhor ligou ali, mostrou para nós a figura, ligou a reta num círculo, numa circunferência, o Senhor quer nos ligar, né? Sair do tempo e entrar na eternidade. Ó Senhor Jesus, Ele quer fazer conosco essa conexão. Para isso a gente precisa invocar o nome do Senhor, depender do Senhor, tocar naquilo que Ele deseja realizar através do Evangelho do Reino, trazer para nós encabeçamento de Deus, para a gente encontrar verdadeira paz, verdadeiro descanso, valorizando a Sua presença, a Sua palavra, nos aproximando dEle cada vez mais. Assim a gente vai ganhar entendimento, sabedoria, revelação. Vamos exercitar o Espírito, o Senhor vai conseguir nos guiar em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.